Vamos começar com uma prece, né? Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos para tranquilizar assim o corpo, tranquilizar a mente, deixar assim que se faça a paz dentro dos corações. Deixar só. E vamos assim então acerenando os nossos pensamentos, nos ligando amorosamente aos nossos mentores individuais. Vamos nos ligando a esses anjos da guarda, amigos queridos que nos acompanham em todos os momentos de nossa caminhada. A esses amigos queridos agradecemos o carinho, o amparo, o amor e rogamos que possam continuar conosco durante toda a nossa caminhada. Vamos elevando os nossos pensamentos até nossa mãezinha querida Maria, essa mãezinha de amor, de luz, que nos envolve em teu manto azul de gratidão. Mãezinha, é com esse sentimento de gratidão que vamos assim sentindo a tua presença em nossas vidas. E como crianças espirituais que ainda somos, rogamos ao teu amparo, o teu colo materno, principalmente diante das dificuldades que enfrentamos em caminhada. Mãezinha, como crianças mesmo, que ainda somos, rogamos a tua condução até Jesus, o nosso Mestre amado, teu Filho. E diante do Mestre que amorosamente nos acolhe de braços abertos, vamos agradecendo. Agradecemos a Jesus pelo teu amor, agradecemos pelo teu Evangelho bendito, agradecemos a Jesus pelos teus exemplos e principalmente pelas oportunidades que nos oferta a cada novo dia para sermos melhores junto aos nossos irmãos em caminhada. E é também com o sentimento de muita gratidão, Mestre, que rogamos a tua condução até Deus, nosso Pai, para agradecermos ao Pai tudo que temos, tudo que somos, com a prece que nos ensinaste. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feito, Pai, tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações e novas faltas, e livra-nos de todo mal. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom dia novamente, queridos amigos e irmãos. É muito bom ter cada um de vocês aqui presente. Hoje o nosso tema vamos refletir juntos sobre Deus, a inteligência suprema do universo. Pelo próprio convite da reflexão, a gente pode imaginar que não é algo assim tão simples, né? Mas a doutrina espírita, para chegar à crença da existência de Deus, ela parte de um pressuposto de que não existe efeito sem causa. Dessa forma, Deus é o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primária de todos os fenômenos, de todas as existências, de todos os efeitos. Lá no livro A Gênese, não é necessário segundo o livro, não é necessário ver Deus para acreditar em sua existência. O livro diz que a simples observação do mundo, da natureza, do universo e mesmo dos fatos que ocorrem em nossas vidas, nos leva a pensar numa causa, numa inteligência criadora que está acima das nossas compreensões. É esta inteligência que chamamos de Deus. Deus, por possuir todos os atributos superiores e em grau máximo, se manifesta nos homens por meio de leis absolutas e imutáveis, que tanto regem o universo como a vida de cada um de nós, e a relação que temos com o mundo espiritual e também com o mundo material.
Assim podemos afirmar que Deus se ocupa de coisas muito mais importantes do que ficar simplesmente controlando a vida de cada um de nós, deixando mesmo por conta de suas leis a incumbência de conduzir o ser humano ao aperfeiçoamento, dando a todos nós iguais deveres e direitos, oportunidades e condições. Nessa perspectiva, as leis divinas, sendo princípios universais estabelecidos pela inteligência suprema, elas desempenham um papel crucial. Elas são princípios universais estabelecidos para governar a existência e promover mesmo a evolução. Por exemplo, a lei de causa e efeito, ela é uma dessas leis divinas. E ela diz que cada ação gera uma reação correspondente, refletindo a sabedoria divina na administração do destino humano. A interconexão entre as leis de Deus se torna evidente ao considerarmos que as escolhas e comportamentos regidos pela lei de causa e efeito estão ligados a outros princípios, como a lei do amor, lei da caridade. Ao vivenciarmos as consequências de nossas ações, nós somos desafiados a cultivar virtudes, promover o bem, contribuir para o progresso espiritual, nos alinhar assim com as múltiplas leis divinas que orientam o caminho em direção à harmonia e à compreensão mais profunda da natureza de Deus. O propósito de nossa existência transcendente às adversidades do cotidiano, enraizando na jornada contínua de evolução espiritual. Estamos acima de tudo isso. Compreendemos que cada experiência, cada desafio, cada relacionamento constitui uma oportunidade única de aprendizado e aprimoramento, sendo parte mesmo integrante de um plano maior, delineado por Deus, a inteligência suprema. A busca pela evolução espiritual, ela é vista como um caminho para nos aproximarmos de Deus. Uma jornada em que a compreensão, a compaixão, amor, eles desempenham papéis centrais. A superação das imperfeições, o cultivo das virtudes e a prática da caridade são considerados passos importantes, essenciais nesse trajeto. Ao buscar a nossa elevação espiritual, acreditamos que a proximidade com Deus se manifesta não apenas como um destino, mas como uma vivência constante, onde a conexão com a divindade se fortalece à medida que a alma vai se aprimorando. Assim, a visão espírita oferece uma perspectiva enriquecedora sobre o propósito da existência, revelando como uma jornada de autotransformação em direção à harmonia com Deus. Ele está presente em todos nós, em cada indivíduo, pois cada um de nós possui sim uma centelha divina, uma faísca, uma chama. Essa centelha é vista como uma manifestação direta da presença de Deus em cada um de nós. Uma chama interior que nos vincula à fonte universal de toda a existência. Essa percepção não apenas ressalta a proximidade divina, mas também sugere que ao reconhecermos essa centelha em nós e nos outros, cultivamos respeito sagrado pela vida. E promovemos assim a compreensão de que todos nós compartilhamos uma origem espiritual comum. Assim, a jornada espiritual, ela vai se tornando uma busca pela consciência e expressão plena dessa centelha divina, fortalecendo a nossa conexão com Deus e inspirando a busca incessante pela nossa elevação espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, que é uma obra fundamental da doutrina espírita, esse livro ele aborda questões sobre Deus, a criação,
o destino humano e muitos outros. Já no capítulo 1, intitulado Da Existência de Deus, Kardec ele questiona os espíritos sobre a existência de Deus, buscando esclarecimentos sobre a natureza divina. Os espíritos afirmam a existência de uma inteligência suprema e criadora que rege o universo. Discutem sobre a natureza de Deus como sendo eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Os diálogos neste capítulo, eles estabelecem as bases para que a gente possa compreender a visão sobre a divindade, destacando a importância de compreender Deus como essa inteligência infinita e o princípio de todas as coisas. Um destaque especial que eu trago aqui para vocês é a questão de número 13, que traz explicações principalmente sobre a natureza de Deus. Nessa questão, Kardec pergunta assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? E aí, os espíritos respondem o seguinte: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência humana, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Portanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. E aí a gente tem que lembrar que Deus é eterno. Se tivesse tido um princípio, se teria saído de algo, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior? Não dá. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Ele é imutável, ou seja, se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Ele é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza, ela difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Quando dizemos que ele é único, se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Ele é onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Quando dizemos que ele é soberanamente justo e bom, é que a sabedoria das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Não podemos negar que o amor e a caridade, elas são expressões fundamentais de conexão com Deus. A prática do amor, estendido como um sentimento puro e desinteressado, e da caridade, expressa por ações benevolentes, reflete a busca pela semelhança com a natureza divina. Ao amar, ao servir o próximo, estamos seguindo o exemplo de Deus, considerando a essência máxima do amor e da benevolência.
Assim, as virtudes são vistas como meios de transcender o egoísmo, fortalecer os laços fraternos entre os seres humanos e, assim, nos aproximarmos espiritualmente da divindade, promovendo a harmonia cósmica baseada no amor universal e na compaixão. Segundo comentamos aqui no início, o livro A Gênese diz que não é necessário ver Deus para acreditar na sua existência. A obra argumenta que a simples observação do mundo, da natureza, do universo, aliada à reflexão sobre os acontecimentos da vida, é suficiente para conduzir a mente humana à conclusão que há uma inteligência criadora por trás de todas as existências. Essa abordagem ela ressalta a importância da contemplação, a importância da análise racional como meio de compreender a presença de Deus. Esse livro ele encoraja a compreensão de que Deus não apenas como uma entidade distante, mas como uma força atuante e presente em todos os aspectos da criação, promovendo uma perspectiva mais ampla e espiritual sobre a relação entre a humanidade e a divindade. Essa visão, ela ressoa com a ideia espírita de que a fé, de que a compreensão espiritual podem se desenvolver por meio da observação reflexiva e da sintonia com os princípios divinos manifestados na natureza e nas experiências da vida. Digo mais, olhem ao redor, observem, olhem para dentro de nós mesmos, observem, sintam, façam um silêncio para a compreensão das coisas que estão ao nosso redor, de tudo que estamos vivenciando. Vamos sentindo assim aos poucos a presença de Deus. Existe uma pequenina história chamada Existência de Deus que está lá no livro Pai Nosso, que foi ditado pelo espírito de Meimei e psicografado por Chico Xavier, que fala o seguinte: conta que um velho árabe analfabeto, ele orava com tanto fervor, com tanto carinho, que certa noite, uma vez, o seu chefe muito rico chamou a sua presença e lhe perguntou: por que você ora com tanta fé? Como pode saber que Deus existe, quando nem ao menos sabe ler? E aí, o humilde fiel lhe responde: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. E aí o chefe ainda indagou assim: servo humilde, explicou ele, quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Aí o chefe respondeu: pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como se informa quanto ao autor dessa joia? Ah, pela marca do ourives. Cada ourives marca sua obra com um sinal. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe, por exemplo, se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Ah, pelos rastros, respondeu o chefe. Então, aquele humilde crente convidou para fora da barraca e mostrou o céu, onde a lua brilhava cercada de multidão de estrelas, e exclamou: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser de homens. Nesse momento, aquele chefe orgulhoso, de olhos lacrimejosos já, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. É assim, queridos amigos, é assim, queridos companheiros, que à medida que encerramos essa nossa jornada de reflexão sobre Deus e as leis divinas, que possamos levar conosco essa compreensão de que a busca espiritual é um caminho contínuo de aprendizado, de amor e serviço ao próximo. A presença de Deus, ela está enraizada
em cada aspecto da nossa existência. E a prática do amor e da caridade são as asas que nos elevam na jornada rumo a essa harmonia com Deus. Que possamos, ao enfrentar as adversidades da nossa vida, da nossa caminhada, lembrar da centelha divina que reside em cada um de nós, conectando-nos a essa fonte inesgotável de sabedoria e amor. Que o entendimento das leis de Deus nos inspire a viver de maneira ética, de maneira solidária e compassiva. Ao encerrarmos as nossas reflexões nessa manhã, que carreguemos conosco o compromisso de buscar a evolução espiritual, mantendo viva essa chama da busca por Deus em nossos corações, e que a luz do conhecimento e da compreensão possa nos guiar sempre. E que assim seja. Eu vou convidar aqueles que assim se sentirem confortáveis a mais uma vez fechar os olhos, abrir os corações, deixar fluir os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, sentindo presente em nosso caminho essa centelha, esse amor de Deus por cada um de nós. Que possamos assim, envolvidos neste amor de Deus, deixar fluir os melhores sentimentos para transformá-los em intensas vibrações de amor. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por toda a paz, por todo o bem universal. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por todas as pessoas que se encontram em sofrimento, tanto do corpo físico como mental. Que possamos vibrar muito amor, muita luz pelas pessoas que se encontram acamadas num leito de dor, tristes, sem esperança. Que possamos vibrar muito amor, muita luz pelas pessoas que desencarnaram, por seus entes queridos que choram de saudade. Que possamos vibrar muito amor, muita luz por nós mesmos, por nossos familiares, por nossos amigos queridos, e também por aqueles que se dizem nossos inimigos, envolvendo a todos com muita luz, com muito amor, com muita paz. Que assim seja, graças a Deus.